Durante entrevista para a Rádio Guaíba de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, falou sobre a questão dos combustíveis e defendeu a família e a liberdade. Após a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, acusar Alexandre de Moraes de burlar o sistema acusatório, o chefe do executivo disse ser alvo de uma perseguição implacável por parte do ministro. Os inquéritos do Alexandre de Moraes são completamente ilegais, imorais, tá? É uma perseguição implacável parte dele. A gente sabe o lado dele, tá certo? E eu falo que estamos jogando dentro das quatro linhas. Falei agora, na minha convenção lá no Rio de Janeiro, né? Vamos pela última vez às ruas, tá? Para mostrar aqueles surdos, né? Poucos surdos, são todos, que o povo, né? Tem que ser o nosso norte. Tá? Essa população aí tem que ser respeitada. Tá? Agora, a gente vê muitos indícios. Por exemplo, essa manifestação do Ministério Público, ele abriu um novo inquérito, né? Ou melhor, ele começou a querer investigar mais ainda o presidente sobre um inquérito que eu divulguei, assim, que ano passado divulguei sim. E para quem quiser, é só pedir que eu entrego. O inquérito não tem qualquer classificação sigilosa. E ali no inquérito está bem claro. Eu não quero entrar em detalhe, não quero discutir esse assunto aqui, mas está bem claro. O inquérito, em documentos fornecidos pelo TSE, que os hackers ficaram 8 meses dentro dos computadores do Tribunal Superior Eleitoral. Quem disse isso foi o próprio TSE. Bolsonaro subiu o tom contra o ministro Luiz Roberto Barroso por ter articulado junto a parlamentares a rejeição da proposta do voto auditável. Quando você fala do voto impresso, o ano passado o Congresso ia aprovar o voto impresso numa PEC. O que o Barroso fez? Ele era presidente do TSE. Foi dentro do parlamento, nem tentou fazer escondido para dentro do parlamento, se reuniu com uma dezena de líderes e no dia seguinte vários líderes trocaram os integrantes das comissões, de modo que eles votaram contra a PEC do voto impresso. Foi para o plenário, nós ganhamos, mas não conseguimos 308 votos do plenário e perdemos. Então, interferência direta do Barroso dentro do Congresso Nacional, para não aprovar o voto impresso, uma interferência política, isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que ele ressuscitar o voto em papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso, tá? Não foi tratado disso lá e tá lá na PEC lá do voto impresso. O presidente também criticou falas do presidente do STF, Luiz Fux, de que o sistema eleitoral brasileiro é exemplo para o mundo e disse que ele deveria ser incluído no inquérito das fake news de Moraes. Prezado Fux, qual país do mundo desenvolvido adota o nosso sistema? Então, você pode ver, o Barroso teve na França, nas eleições agora de poucos meses, veio para cá elogiando o sistema francês, só não falou que o sistema lá é no papel. Então, que maravilha esse sistema esse que ninguém quer, a não ser Bangladesh, Butão, a Venezuela também parece que usa Senegal. Então, o Fux, né, de vez em quando nós trocamos algumas palavras aqui, ele é chefe de poder, mas no mínimo, para ser educado, equivocado. Ou um fake news, que deveria estar o Fux respondendo o processo lá no inquérito do Alexandre de Moraes, se fosse um inquérito sério, e não essa mentira, né, essa enganação que são esses inquéritos do Alexandre de Moraes. Olha, o presidente Jair Bolsonaro não é domado. Então, essas falas aí de que o presidente está tomando decisões contra a equipe de campanha, que ele está desobedecendo os marqueteiros do PL, de que ele está na contramão do que pensam os organizadores da campanha, isso é tudo balela. Isso não existe. O presidente Jair Bolsonaro é indomável e tem a sua própria personalidade. Então, essa história de que ele está indo contra, não sei o quê, não há contra, é ele. Esse é o presidente Jair Bolsonaro com toda a sua coragem e com toda a sua disposição de demarcar as competências dos poderes. Esta é a realidade. Eu conversava com pessoas ligadas aí à campanha que diziam exatamente isso. Ninguém é tolo de pensar de controlar o presidente, ninguém quer.
Esse é o presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, isso fica muito claro, Vitor, deixa claro demais, de que aquela história de que o governo estaria se compondo com integrantes do Supremo Tribunal Federal, com líderes no Congresso Nacional, para votar uma emenda à Constituição criando a história de um senador vitalício para blindar os presidentes da República depois que saem do poder, ou seja, seria uma emenda para que quem passar pelo Palácio do Planalto fica blindado. Isso também não existe. Não há nenhum interlocutor nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro autorizado a negociar esse tipo de coisa com o PT, com o PCdoB, com os ex-presidentes e com o Supremo Tribunal Federal. E aí está. O presidente está prestando um serviço quando ele coloca ali, claro, as disputas e as cotoveladas que sempre existiram aqui no poder. É o Congresso defendendo seus poderes e a Constituição pede que os representantes dos poderes defendam as suas competências. Tanto é assim que o Congresso conseguiu mais poderes. Hoje é dono de parte importante do orçamento da União, mais de 30 bilhões de reais. Né? As emendas parlamentares, isso não existia. Isto é execução do orçamento. O Congresso cresceu. O Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, teve o seu ponto máximo ali logo depois do mensalão, quando achou que poderia dominar a Praça dos Três Poderes, mas sempre teve uma palavra muito forte e firme, mas de bastidores. Chegou o presidente Jair Bolsonaro e disse claramente: ministro do Supremo pode tudo, pode muito, mas não pode tudo. Esta é a realidade. Agora, um presidente da República falando nesses termos contra um presidente do Tribunal Superior Eleitoral e contra ministros do Supremo Tribunal Federal, nesses tons de mentira e tal, isso não é próprio, isso não é comum, não é usual por aqui, mas é que a tensão e a disputa está levando exatamente a esse tipo de diálogo. Acho que chegou o momento ali de Supremo Tribunal Federal se recolher às suas decisões, a defesa da Constituição, para evitar que o próprio Ministério Público, como aquele parecer da Lindora, diga isso aos ministros: os senhores estão exagerando, e o presidente da República, né, do alto da sua competência, tenha que vir a público dizer: senhores, cuidado, porque exageros assim podem provocar dificuldades democráticas mesmo.